nunca é demais reforçar a importância do planejamento semanal quando a gente fala em estudos e trabalho. No último planejamento semanal que eu fiz na sexta-feira com o pessoal do curso, eu até dei exemplos, né? Porque uma das coisas que as pessoas mais falam é: Thais, eu tenho um monte de curso online, eu não consigo fazer as atividades da faculdade, eu não consigo encaixar as coisas e tal. E aí, nesse planejamento, eu falei bastante sobre isso, e eu falei de exemplos meus aqui, que eu vou até compartilhar com vocês, assim, logicamente, de uma maneira mais rápida, né? Mas, por exemplo, quando você planeja a sua semana, eu tô olhando para mim aqui, né, na outra tela, mas quando você planeja a sua semana, você vai ter atividades do trabalho, né? Então, você tem reuniões, você tem um monte de coisa ali acontecendo. E aí, se você faz algum tipo de curso, você vai ter as aulas, né, ali. Então, por exemplo, eu coloquei as aulas dos cursos que eu estou fazendo, quando tem aula presencial, aula ao vivo, virtual, quando é uma reunião com orientadora, virtual e tal, que são os compromissos. Está na agenda porque são compromissos que eu tenho com outras pessoas, que envolvem outras pessoas, né? Agora, depois de tudo isso, quando eu reviso os meus projetos, eu posso perceber que existem atividades, e aí aqui eu vou me ater só às atividades de estudos, que é o que a gente está falando, eu posso perceber que existem atividades de estudos que demandam concentração ou levam mais tempo. Então, uma das coisas é, hoje eu vou conversar com a minha professora orientadora, e eu falei, antes de conversar com ela, eu quero fazer uma revisão do texto geral da minha tese, como ele está no momento, porque eu vou trabalhando nele praticamente todos os dias, mas essa visão geral, né, eu não faço o tempo todo. Eu falei, eu quero fazer essa visão geral, e aí eu pensei, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Eu não vou levar só um bloco de 1 hora, por exemplo. Então, eu criei 3 blocos de 1 hora para fazer isso nas manhãs, de segunda, terça e quarta. Como eram blocos planejados, nos 3 dias eu tive que mudar o horário. Olha que louco. Então, por exemplo, na segunda-feira eu tive um compromisso externo que foi uma coisa que surgiu que eu tive que fazer, tinha a ver com procuração, um monte de coisa e tal, e aí eu tive que mudar esse compromisso. Aí eu mudei ele para terça, e o que estava de manhã na terça eu coloquei à tarde, daí eu fiz 2 blocos na parte da tarde para revisar a tese, e um que estava hoje de manhã eu coloquei para a minha hora do almoço, para a última revisão, assim, antes de ir para a reunião com a minha orientadora, logo mais, né? Então, e eu também coloquei um bloco para amanhã de manhã, porque eu tenho certeza que hoje, depois de conversar com a minha orientadora, eu vou ter coisas que eu vou querer fazer, vou precisar fazer, e eu gosto de fazer logo quando eu converso com ela, que eu tenho tudo fresquinho na minha cabeça. É isso. Então, ou seja, planejando a minha semana, eu planejei 4 blocos de revisão da tese, porque leva um tempo, demandam concentração. Eu também dediquei, no sábado, eu coloquei 2 blocos de 1 hora e meia de manhã para estudo, ou seja, estudar mesmo, ali, sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque, dado todo o meu final de semana, que eu sei que o povo vai estar aqui, ele vai acordar tarde, porque ele, final de semana ele vai acordar tarde e tal, que eu consigo fazer isso no sábado de manhã. E durante a semana à noite eu sempre leio, estudo, já é uma coisa que daí isso eu não preciso planejar, nenhum bloco de tempo na minha agenda, porque é uma coisa que eu faço naturalmente. Tem dia que eu leio 500 páginas, tem dia que eu leio 5 páginas e olhe lá, tá? Mas todos os dias já é um hábito para mim. Então eu nem coloco. Eu já tentei colocar só para ter bonitinho ali, mas acaba sendo uma coisa que não faz diferença no meu planejamento. Se no seu planejamento fizer, talvez valha a pena você colocar, tá? Então, é assim que eu lido com as tarefas de estudo. Aí suponhamos que eu tenha que especificamente fazer, sei lá, o fichamento de um livro tal antes da aula que tem na quinta-feira à tarde do doutorado. Aí eu tenho que terminar de ler o livro, eu tenho que fazer o fichamento. Então, são vários blocos de tempo que eu vou me programar na agenda para fazer, para concluir essa tarefa em questão. Então, o planejamento semanal, ele vai ser essencial para você conseguir conciliar as coisas, porque olhando para a sua semana, você pode falar, gente, eu não vou ter tempo de fazer isso essa semana. Lascou-se. E agora? O que é que eu faço? Então, essa percepção é importante justamente para você saber o que dá tempo e o que não dá tempo de fazer. Porque tem coisas, daí você pode, por exemplo, olhar na próxima semana, suponhamos que a gente tenha que você tem que fazer esse fichamento para outra semana. Aí, se você começar a fazer agora, vai dar tempo, porque você tem
2 semanas para fazer. Então, você vai antecipando o seu planejamento. Por isso que o planejamento semanal é tão essencial. E ele vai te ajudar, você tendo essa flexibilidade, né? Como eu sempre falo, de colocar uma coisa que você planejou numa cor diferente. É isso que é deixar flexível, porque se você tiver que mudar algo, vai ficar mais fácil de mudar, digamos assim, porque é um compromisso só com você mesmo, né? Então, é um planejamento semanal que é flexível e que permite que toda semana você revise os seus projetos e planeje atividades que são essenciais para você fazer naquele momento. E, obviamente, que no planejamento semanal você vai levar em conta o período do dia que você está mais produtivo, o dia da semana que você tem menos compromissos para fazer mais coisas, vai estar menos cansado e por aí vai, tá? Então, você pode levar em conta isso e também sempre lembrar do equilíbrio entre as atividades, como eu sempre recomendo, deixa um respiro entre os compromissos. Se você fez 1 hora e meia ou 2 horas de trabalho ou de estudo, faz um intervalo, muda de atividade. Então, você pode, de repente, se você estuda, se você consegue ter essa flexibilidade de estudar e trabalhar ao longo do dia, você pode colocar 2 horas de trabalho, para meia hora para descansar, estuda 1 hora, para meia horinha para descansar, trabalha mais 2 horas, algo nesse sentido. Então, você pode ir alternando, que vai ser flexível, mas depende muito da sua rotina de fato, né? E não preciso nem lembrar que, da mesma maneira que você planeja atividades de trabalho e de estudos, você também pode planejar o seu descanso, tá? Se você tem uma semana muito cheia de coisas, como geralmente quem trabalha e estuda tem, vale a pena você também inserir blocos ali, tipo não agendar nada, descansar, algo nesse sentido. Lembre-se que descansar muitas vezes é a coisa mais produtiva que você faz.